Olá galerinha, tudo bom? Vamos fazer a revisão do nosso curso. Então vamos começar com criando o projeto que ensinei vocês na aula passada. E vamos começar fazendo apenas uma página e criando o CSS, beleza? Então vamos lá. Aqui no seu Visual Studio, você vai aqui, ó, em File, certo? Você pode ir direto em Open Folder. Ele vai abrir um local. Eu aconselho a vocês colocarem dentro de uma pasta todos os projetos de vocês, tá? Eu já criei aqui uma pasta, mas você pode, por exemplo, vir aqui e criar uma pasta qualquer, que vai ser seu projeto, né? Projeto HTML, ok? Beleza. Aí salvou e é só selecionar a pasta. Como a gente vai trabalhar agora na home page, a gente vai selecionar esta pasta que eu criei, da mesma forma que eu fiz agora, ok? Então vamos selecionar e já vai aparecer aqui, ó, home page, certo? Beleza. Nós vamos criar uma estrutura de projeto para você já ir se acostumando com a organização de diretórios, ok? Então vamos criar uma pasta para o nosso CSS, tá? Clicando aqui, opa, do lado, o primeiro é o New File, certo? Novo arquivo. E o segundo é nova pasta, New Folder. Vamos criar uma pasta e vamos utilizar uma notação que é muito usada na web quando a gente vai hospedar site em servidores. Porque nos servidores, muitas vezes não são Windows, né? Geralmente é utilizado o Linux. Então ele faz uma organização de pastas diferenciada de como é no Windows, né? O Windows ele ordena primeiro as pastas, depois os arquivos. No Linux e às vezes no Mac eles ordenam pelo nome, então às vezes fica misturado no servidor, aí é difícil de se encontrar lá. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um underline para diferenciar, todas as pastas vão começar com underline. Então vai ser underline CSS, onde vão ficar os nossos arquivos CSS, beleza? Comecem a se acostumar com isso. E vamos criar um arquivo dentro da pasta principal, viu? Não está selecionado nada, então vamos criar o nosso arquivo index.html. Então, index.html vai ser o nosso arquivo HTML. Não se esqueçam de verificar sempre a extensão do arquivo. Se ela estiver errada, não vai aparecer o sinalzinho. Aqui, ó, vocês viram como aparece o sinal, o símbolo do HTML, da tag, começando e fechando? Então, isso quer dizer que a página está correta. Então, nome do arquivo sempre em minúsculo, sem acento, sem cedilha e sem espaço, certo? Tudo junto em minúsculo. Index, no nosso caso, .html. Beleza. Então ele já criou e abre para a gente aqui, certo? Lembra que eu ensinei como gerar no Visual Studio o corpo da página HTML? A gente escreve HTML e ele vai nos dar três opções, certo? A primeira é um HTML cru, segunda no formato do HTML5 e a terceira opção é o XHTML, que é o HTML com XML. Vamos utilizar a opção do HTML5, certo? Aqui do lado ele já mostra mais ou menos como vai ficar. Então esse é o correto. Beleza. Recapitulando aqui, a primeira linha é a tag que vai mostrar o tipo de documento. Nesse caso aqui é um documento HTML5. É dessa forma que ele utiliza. Beleza? Toda vez que a gente inicia uma tag em HTML, a maioria delas requer uma tag que feche essa tag. Por exemplo, aqui o HTML começa com sinal de menor, o nome da tag, certo? Se tiver alguma propriedade, algum atributo, ele vem logo após e depois fecha com a tag com o sinal de maior. Lá no final, ele vai exigir que a tag seja fechada. Ela sempre é fechada com sinal de maior, a barrinha, o nome da tag e o sinal de maior. Beleza? Beleza. Então nós temos aqui a nossa página HTML. E a gente vai utilizar a propriedade, essa propriedade de lang, ela vai pedir que a gente informe para o HTML qual tipo de linguagem, de língua que nós estamos utilizando. No nosso caso é o PTBR. Você pode colocar aí, PTBR, que é português do Brasil. Certo, vamos para a nossa tag de cabeçalho, que é a tag head. Essa tag, tudo que tiver aqui, não vai aparecer no corpo da página. São as configurações que é utilizado pelos navegadores e pelos motores de busca.
Então aqui, por exemplo, a gente vai dizer que a nossa página, o charset dela é o TF8, que é utilizado para as línguas latinas, contém acento, que é diferente de outras codificações, perfeito? Então a gente vai utilizar aqui o TF8, assim vai prevenir que haja problemas com caractere especial, acentuação e C cedilha. Beleza. Essa segunda meta, ele vai utilizar o viewport, que é para fazer a escala e a responsividade do site. Beleza? Vamos deixar assim mesmo. E o terceiro, que já é automático, é o title, que é o título que vai aparecer lá em cima, que a gente vai colocar aqui no nosso caso, curso HTML5, certo? Como é uma homepage, vou colocar homepage aqui, homepage, ok, perfeito. E aí nós já temos a página criada. Agora vamos fazer a primeira parte da nossa página, que a página vai ter um header. Lembra que eu mostrei para vocês lá a imagem? Isso, perfeito. Então vamos lá. Vamos utilizar a tag header. Lembrando, no Visual Studio, se você escrever o nome da tag, a maioria delas já contém aqui. Então é só escrever o nome dela, apertar Enter, que ele vai abrir e fechar. Não se esqueçam, sempre o conteúdo tem que ficar entre a tag, certo? Quer seja ela em cima abrindo e fechando embaixo, ou ela pode ser na mesma linha. No entanto que você observe que ela sempre tem que começar e fechar. Não pode ter um espaço e colocar um conteúdo aqui dentro. Você não pode deixar uma tag aberta, entendeu? O que mais? Enfim, vamos continuar. Beleza, nós criamos o nosso header. E aí lembra que eu falei para vocês sobre os seletores? Vamos utilizar um seletor classe para dar uma classe para o nosso header. Beleza, esse nosso header é um cabeçalho, né? É o cabeçalho que vai ficar no corpo. Mas podem existir outros cabeçalhos. Então, para que a gente não faça uma configuração para cada, a gente vai apenas criar uma classe cabeçalho que vai servir para funcionar com todos. Então, vamos lá. Dá um cabeçalho. Esse cabeçalho, a gente não vai utilizar C cedilha e nem acentuação em nenhuma das classes que a gente criar aqui, certo? Só para reforçar. Então, vai ficar cabecalho, beleza? Nós colocamos uma classe aqui no HTML, porém essa classe ainda não foi criada lá no CSS. A gente vai criar depois. Beleza. Agora, nós vamos criar um título que vai ficar no cabeçalho do nosso site. A gente vai utilizar uma tag chamada hgroup, que é o que? Ela vai agrupar as nossas... Ela vai agrupar os nossos títulos, que são utilizadas com a tag H. Por exemplo, aqui a gente vai utilizar o H1, beleza? Vamos colocar aqui curso HTML5 e CSS3, tá? Beleza. No segundo, a gente vai colocar um H2 com... Vou colocar o nome da página que eu estou trabalhando, homepage. Beleza. A ideia é que fique sempre os títulos agrupados, né, no mesmo local. Enfim, poderia ter uma logo aqui, poderia ter outra coisa. Vamos utilizar assim. Perfeito. Perfeito. Uma vez criado o nosso cabeçalho, a gente vai utilizar uma outra tag para criarmos o nosso menu, certo? Vamos utilizar a tag nav. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a tag nav é utilizada para a gente criar menus? Então, abriu e fechou a tag, certo? Nunca esqueçam de fechar a tag. O importante é sempre manter um design parecido com esse que está aqui. Por quê? Dessa forma tu consegue visualizar onde começa e onde termina uma tag. Beleza? Vamos lá. Vamos criar uma classe para ela. Vai ser uma classe chamada menu. Porque assim a gente consegue criar vários menus. Pode ter um menu lateral, pode ter um menu horizontal. Nesse caso aqui,
vamos criar, colocar um menu -H, para dizer que ele é um menu horizontal, beleza? Depois a gente pode criar um menu vertical e aí a gente chama de um menu -V, menu vertical, para diferenciar. E dessa forma a gente consegue fazer uma configuração para todos os elementos que a gente precisa em um lugar apenas. Perfeito? Vamos prosseguir. Então, o menu ele nada mais é que uma lista não ordenada. Então vamos criar um UL. A tag UL, como a gente viu na aula passada, é uma tag de lista não ordenada, certo? Então, dentro dela, vamos colocar vamos colocar os itens do menu, certo? Item do menu, como a gente já sabe, é um LI, beleza? Vou fazer assim, vamos deixar na mesma linha todos os itens, tá? Um item em cada linha. Não vamos fazer como a gente fez aqui em cima, quebrando, porque senão ele vai ficar muito grande para a gente visualizar, certo? Todos os itens a gente vai utilizar como link, então vamos usar a tag A, que é a tag do link, ok? De âncora. Colocando o nome da tag, apertando Enter, ele vai completar, certo? Vamos colocar a hashtag para que ele crie um link que não vai para lugar nenhum, mas vai ser um link mesmo assim. Então a gente coloca esse link, já que a gente não sabe ainda para onde ele vai. A gente coloca o hashtag, indicando que aqui vai existir um link, certo? E a gente vai colocar nossos itens. Beleza. Sobre a tecla que duplica a linha, então, se você pressionar Alt Shift, ele vai duplicar a linha. Então você aperte Alt Shift para baixo ou para cima e ele duplica. Vamos criar mais dois itens, duplicando o item Home. Então vou colocar aqui, por exemplo, Home Page. Já tem a home em cima, vou colocar HTML5, vou colocar aqui embaixo CSS3, vamos criar esses dois itens, perfeito? Beleza, e vamos salvar. Agora vamos verificar como está o site. Você vai lá no seu arquivo, na página onde abriu e abra o site. Beleza, olha que lindo. Está aí nosso site em branco, com a lista ordenada, tudinho, né? Então, agora vamos dar o layout para ele. Da forma que ele está agora, a gente consegue fazer com que ele fique do layout que eu mostrei para vocês lá na imagem. Então vamos lá. Como a gente faz isso? Vamos criar um arquivo CSS. Aqui na pasta CSS, se apertar aqui na setinha para baixo, aí não vai aparecer nada. Por quê? Porque ainda não existe o arquivo. Então, selecionando a pasta CSS, cliquem aqui em New File ou então com o botão direito New File. E aí ele vai abrir uma caixinha para você dizer o nome, certo? Vamos utilizar style ou estilo.css, certo? Eu gosto de utilizar o padrão em inglês porque é a forma que a gente utiliza universal. Então, style.css, ele já vai abrir aqui para a gente o arquivo CSS. Da mesma forma que a gente fez lá no index, o char7 e o tf8, vamos também utilizar o char7 e o tf8 aqui no CSS. Como é que faz isso? Um arroba, char7, beleza, aspas duplas e coloquem utf-8, beleza, ponto e vírgula, fechou o comando. Agora vamos utilizar o seletor universal, que eu mostrei para vocês, lembram? O seletor universal é definido pelo asterisco, ele vai servir para todo o que você colocar aqui de configuração, ele vai servir para todos os outros seletores, todos os outros componentes do HTML. Então, vamos definir uma margem 0, certo? Vamos definir um padding 0. Beleza. É só uma configuração inicial, então vamos deixar assim. Vamos definir um font size de 100% para ele. Ok? Caso a gente queira algo específico, a gente define especificamente para um outro componente, ok? Vamos utilizar uma fonte diferenciada, então vamos usar o font family. Aqui a gente poderia ter utilizado uma fonte que não é padrão, mas vamos utilizar o Open Sans, que fica bonitinho para site, e o Sans Serif, é bastante utilizado em site. E vamos utilizar uma outra propriedade
que é o Box Sizing. O que é o Box Sizing? Vocês lembram que já devem ter visto em algum lugar que às vezes um conteúdo ele escapa de uma célula? Parece que ele tem um espaço para ele preencher, no entanto ele escapa, ele ultrapassa, quer seja pela lateral ou quer seja para baixo, por ele ser um conteúdo muito grande. Então, o box sizing, que é o tamanho da caixa, né, você pode definir aqui se, por padrão, ele vai escapar caso o conteúdo seja maior, ou então se ele não vai ultrapassar as bordas daquele componente. Todo o nosso componente tem uma borda, tem um limite, que é definido pelo pixel ou pelo EM, enfim. Então, aqui a gente consegue definir que o box sizing ele vai ser um border box, ou seja, o conteúdo ele vai até a borda da caixinha lá, do box. Quer seja um container, quer seja uma caixa de texto, então ele não vai ultrapassar. Beleza? Ok, então configuração básica para o site. Agora, vamos configurar o nosso H1. O nosso H1, a gente vai dar um tamanho diferenciado para ele. Vamos dizer que ele vai ter um font size de 1 EM. O EM é uma medida utilizada... Não, vou dar 1.5, que ele fica um pouquinho maior. Ele é uma medida utilizada no HTML, no CSS, diferente do pixel e diferente da porcentagem. Então, vamos utilizar o EM. O EM é uma unidade variável parecida com a porcentagem, certo? Ela é utilizada muito para tamanho de fonte. Então, assim, ela se adequa ao tamanho do conteúdo, não é como o pixel. O pixel que ele é um pixel em qualquer lugar. Então, o EM não, ele vai variar. Então, vamos utilizar 1.5 EM para H1. Vai ficar um pouquinho grande, já que o H1 é um título grande, certo? Vamos colocar uma cor. Vamos colocar uma cor cinza, variante de cinza. Pode ser um CCC, pode ser um 333. Aqui o 333 fica legal, certo? Beleza. Então vamos lá. Agora vamos configurar também o P, que é a nossa tag de parágrafo. A gente vai utilizar ela mais tarde. Então vamos colocar um font size em 1 EM, tá? Vai ser um pouquinho grande, mas depois a gente vai mexer melhor nela, porque a gente quer letras grandes, é uma homepage, então a gente não precisa se preocupar que as letras fiquem bonitinhas, bem pequenininhas, não, pode ser uma letra grande. Então vamos colocar em 1 EM, certo? Agora a gente vai configurar a nossa lista, para que a nossa lista perca lá a sua propriedade de pontinhos, né? Então vamos colocar um list style none. Assim já vai fazer com que a lista perca lá aquela propriedade, certo? Vamos olhar como é que está ficando? Então, vamos lá. Atualiza, F5, viu? Perceberam que não mudou nada? Porque faltou a gente dizer qual é fazer a ligação do HTML com o CSS. Lembra lá como a gente faz? A gente inclui a tag link. Vamos lá em link, certo? E ele já vai definir para a gente que é um style sheet, que é uma folha de estilo. E aqui, dessa vez, diferente da como a gente fez na sala, aqui a gente está utilizando o style dentro da pasta CSS. E aí a gente vai ter que definir como o caminho dela. O href é o caminho referente ao arquivo. Então vamos colocar aqui um underline e o Visual Studio já sugere para a gente que existe uma pasta chamada underline CSS. Se apertar um Enter, ele já vai entrar na pasta e mostrar os arquivos dela. Nesse caso a gente quer o CSS mesmo. E aí, salvou. Depois de salvo, é só atualizar aí. Olha, viu que já mudou? Bacana, né? Show de bola. Vamos lá. Perceberam aqui que ficou um pouquinho junto? Perceberam que o margin e o padding já foi aplicado? Isso faz dar uma definição bem bacana quando a gente quer trabalhar com títulos e também com menus. Ainda não está aparecendo o menu, mas a gente vai já mexer nisso. Vamos lá. Beleza.
Vamos para o nosso CSS novamente. E agora a gente vai trabalhar no nosso cabeçalho e no nosso menu, certo? Aqui embaixo, vamos começar definindo o cabeçalho, tá? A gente cria a classe com um pontinho, lembra? Cabeçalho. Pode ser dessa forma e poderia ser também header.cabeçalho. As duas formas estão corretas, tá? Se for assim ou se for cabeçalho. Beleza? Mas vamos utilizar esta maneira aqui. Beleza. Aí a gente vai dizer o seguinte: o nosso cabeçalho vai ter uma largura, que é um width, de 100%. Beleza? Ou seja, ele vai ocupar toda a largura da tela. E também a gente vai ter uma nova propriedade que eu não falei na aula passada, que é o float. Lembra que eu falei lá no início que o HTML antes era uma página estática e que ela parecia uma tabela? Então, essa propriedade do CSS ela faz com que os elementos da tela flutuem de um lado para o outro, certo? Nesse caso aqui a gente vai utilizar o float left, certo? O float left ele vai flutuar o elemento para esquerda o lado esquerdo da página. Se fosse o float right, ele ia flutuar para o outro lado. Então, com o float ele não fica exatamente no local, ele pode ficar em um ponto ímpar, digamos assim. Ele não vai ficar encaixado certinho. Eu poderia, por exemplo, deslocar ele para um lado mais flutuante para um outro, entendeu? Fica assim. Vai dar um efeito legal. Beleza, vamos colocar um background aqui. Vamos colocar um background color, tá? Para diferenciar o cabeçalho. A gente vai colocar uma tonalidade que também é uma tonalidade cinza. Opa. Deixa eu ver aqui uma boa tonalidade para a gente colocar. Não, vamos colocar uma outra. Vou colocar aquele azul mesmo lá. Então vai ser, eu anotei aqui em algum lugar, 389 SC. Você pode dar uma outra cor, tá? Fique à vontade. Vamos colocar essa aqui. Poderia ser uma cor mais clarinha. Inclusive aqui, se passar, ele te possibilita escolher uma outra tonalidade. Deixa eu colocar uma bem clarinha aqui. Essa aqui. Beleza. Escolha um background bacana para vocês aí no cabeçalho. Mas se quiser utilizar esse, é só colocar o hashtag 83B8FD. Beleza. E depois vamos colocar um padding para ele ficar alinhado. O cabeçalho ele tem um recuo. Lembra da logo, às vezes fica no site? Ele não fica bem colado na página, ele dá um recuo e tudo mais. Vamos colocar... a primeira informação que a gente coloca no pad, ela vai ser o tamanho. Então a gente vai dizer que o tamanho dele vai ser 30 pixels, certo? E o pad vai ser 30 o primeiro e o segundo, vamos colocar aqui um 8%. Beleza? Então ele vai dar um pad de 30 pixels para cima e para baixo e 8% esquerda e direita. Beleza? Vamos lá. Agora vamos ver como é que tá. Opa, olha que bacana. Viu? Ele já deslocou para cá. E também deu um tamanho. A gente dá um padding, ele afasta ou ele aproxima, dependendo do pad. Nesse caso aqui ele afastou. E aí ele ficou ali, ó, 30 para cima, para baixo. E também ele recuou aqui, ó, 8%. Show de bola. Vamos continuar. Agora, vamos mexer no menu, certo? Vamos criar a classe que já definimos lá no HTML com um pontinho menu. Dessa forma a gente cria a classe menu. E aí vamos dizer que esse menu ele também vai ter uma largura de 100%, tá? Width 100%, e que ele também vai flutuar à esquerda, porque assim a gente vai conseguir que ele fique alinhado lá à esquerda, tá? Então vamos dar um float left. Beleza. O que mais? A gente vai dar um background diferente para ele. Então vamos dar um background
background color. Vamos dar um background não tão... Não, vamos colocar um black aqui, um tom de black, igual está lá no exemplo, tá? Vai ficar parecido. Beleza. Eu não gosto muito de menus muito escuro, porque a não ser que ele fique bem pequeno, mas grande fica um pouquinho estranho. Mas como a gente quer evidenciar alguns efeitos, a gente vai utilizar ele escuro mesmo. Beleza? Então vamos lá. E também vamos utilizar um padding para ficar parecido com a configuração do cabeçalho. Vamos dizer que o primeiro vai ser 10 pixels, tá? E o segundo vai ficar igual o do menu, 8 pixels, para ele ficar alinhado lá, 8%. Aí ele vai ficar alinhado com o cabeçalho, beleza? Beleza. Se a gente der se a gente salvar e verificar como ele está agora, ó, é menu H. A gente tinha diferenciado porque seria o menu horizontal, certo? Então vamos lá, menu traço H. Beleza. Vamos lá agora. Ó, vejam, ele ficou alinhado, ele já diminuiu aqui, ó. Já marcou onde vai ficar o menu. No entanto, ele continua vertical, porque a gente ainda não disse como que ele vai se comportar. Beleza. Vamos voltar lá. E aí, como a gente faz isso agora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vem bem aqui, menu H, certo? Que é a classe que a gente criou, e vai dizer que se existir algum LI dentro desse menu, já que ele é uma UL, pode ser assim, ou como pode ser UL. Nave.menu, mas a gente vai utilizar só a classe, como eu falei. Se existir algum item LI, então a gente vai dizer que esse item ele vai ter um float à esquerda também. Já entenderam aí como vai ficar? Como a gente tem uma lista, né, de vários, então em vez da lista ficar aqui, ela vai flutuar todos à esquerda, então vão ficar alinhados. Bora ver se isso é verdade? Bora lá. E recarrega, olha aí, viu? Todos estão alinhados, porque ele flutuou. No entanto, eles estão juntos, né? A gente vai já resolver isso. Vamos lá. Continuando. Vamos olhar como está a nossa estrutura. Nós temos um nave, um UL, certo? E nós temos aqui um LI. Dentro do LI nós temos o Azinho. Beleza? Beleza. Então, esses LIs vão ficar alinhados, né? Um do lado do outro, mas eles estão grudados. Então, a gente vai fazer com que eles fiquem desgrudados. Vamos lá. Ponto menu, certo? LI, como a gente fez ainda agora. No entanto, a gente quer trabalhar o azinho que está dentro dele. Lembra da hierarquia que eu falei para vocês? Ele vai buscar um menu. Dentro do menu vai buscar um LI. E dentro do LI ele vai buscar uma tag A. Beleza. Acessamos essa tag A. Agora a gente vai dizer que essa tag A ela vai ter uma margem right. Ou seja, a margem da direita dela ela vai ser 25 pixels. Ou seja, vai dar um espaçamento à direita de 25 pixels, que é o que a gente precisa apenas. E a gente vai dizer que a cor dela, a cor no caso da letra que tiver, vamos dar uma tonalidade, acho que é um cinza meio, é um 9D, 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 é um cinza. Isso mesmo, é um tom de cinza, certo? Para diferenciar lá, ok. E também vamos fazer o seguinte, vamos dizer que como é o menu, nós não queremos que ele fique com aquela aparência de link, tá? Então vamos lá, text decoration e vamos colocar none, ou seja, aquela configuração padrão de link de text decoration, ele vai retirar, certo? Vamos lá ver como ficou? Indo lá, opa, é o menu traço H, não esqueçam disso. Se a gente referenciar errado, ele não aplica o CSS porque ele não encontra. Então, como a nossa classe é menu traço H, ele não encontrou o menu. Beleza, olha o que aconteceu. Ele afastou os 25 pixels e também tirou aquele tracinho de baixo e aquela aparência de link, certo? E claro, coloriu com o tom de cinza. Beleza? Agora vamos fazer com que... Vamos colocar um efeito que tem quando a gente clica no link. Passa o mouse em cima do link, lembram?
que eu falei para vocês, do hover. Então vamos lá. Menu, traço H, certo? LI, A. Acessamos o link. E aí vamos utilizar uma pseudoclasse chamada hover, que é quando a gente posiciona o mouse em cima de qualquer objeto. Nesse caso do link. Então a gente vai dizer que ao posicionar, ele vai ter uma cor diferente, que é a cor branca, FFF, certo? E ele vai ter... Não, ele vai ter só isso. Aqui já vai dar o efeito que a gente quer. Vamos lá? Salvou, recarregou e... Olha que bacana. Viram? Aí ele já dá pra gente um efeito. Ou seja, aqui tem um link que vai ser acessado. E aqui a gente consegue um efeito. Só no CSS. Belezinha, galera? Por hoje, por este momento pelo menos, é isso. Eu vou fazer outras videoaulas para falar, uma outra aula para falar só de imagem, para a gente fazer direitinho. E também colunas, que aí a gente vai conseguir fazer nossa página. Se você já começou a sua página, pode continuar do jeito que está, apenas utilize o que eu mostrei nessa videoaula para vocês complementarem o projeto de vocês. Beleza, galera? Até a próxima.